Olá, professores e professoras, a paz do Senhor. Chegamos à lição 10. A partir dessa lição, a gente começa um novo bloco de lições durante esse trimestre. A partir da lição 10, nós vamos começar a tratar sobre a redenção do nosso coração. Como a Bíblia ensina a deixarmos a prática idólatra. Então, nessa lição 10, a gente vai falar já sobre a destituição dos ídolos. Como que eles deixam de ocupar o nosso coração? E aqui a gente já começa tratando de uma verdade inquestionável, né? A gente não tem como abrir mão disso. Todos nós somos adoradores. Nós amamos. Nós temos essa capacidade. O Senhor nos deu. E quando nós amamos algo sobre todas as coisas, esse algo ou alguém passa a ser, na verdade, adorado por nós. Então, nós somos adoradores. Faz parte da nossa natureza amar, priorizar, venerar, respeitar, admirar. E quando o alvo de todas essas atitudes e sentimentos passa a ocupar um lugar de primazia, passa então a ser adorado. Se nós somos adoradores e não temos como deixar de adorar, ainda que sejamos ateus, mesmo os ateus adoram a algo ou alguém de alguma forma, se nós não temos como deixar de adorar, a pergunta é então, a quem adoramos? A quem estamos adorando? Então, essa pergunta está aí no final do primeiro tópico e ela não pode deixar de ser feita para os nossos alunos. Porque é a partir daí que a gente vai começar a identificar e destituir os deuses falsos que habitam o nosso coração. E o exercício para fazermos essa destituição dos ídolos é proposto no tópico 2. Né? Como destituir os ídolos? E aí a gente trata de uma metodologia, vamos dizer assim, que é sugerida pelo autor Timothy Keller, no livro Deuses Falsos. Eu trouxe isso para a lição porque é isso, né? É o básico para a gente tratar do assunto. Então, a gente tem aí 3 práticas, né? Identificar, descredibilizar e substituir. E por que substituir? Porque não é possível simplesmente remover os ídolos. O nosso coração é um coração adorador. Então, não basta nós removermos um ídolo, nós temos que substituí-lo. Caso contrário, quando nós removemos e não substituímos, logo ou o ídolo volta para o seu antigo lugar, ou outro ídolo passa a ocupá-lo. Então, o que o autor comenta, e é importante a gente entender, é que não é possível apenas remover os ídolos para nos livrarmos das práticas idólatras. Nós precisamos substituir. E aí na lição a gente vai entender, né, como isso acontece. Então, o processo, a metodologia para a gente deixar de praticar a idolatria começa por identificar os ídolos. E logo aí no tópico, na lição, eu comento aí várias coisas, né? Várias perguntas e autoexames que a gente pode fazer para identificar quais são os ídolos do nosso coração. Então, acho importante ler junto com a classe, ler junto com os alunos e dar espaço, inclusive, para que eles comentem. De repente, lendo isso aqui, eles já começam a entender, identificar e podem trazer exemplos de ídolos que ocupam os nossos corações e que, baseados nessas perguntas, nesses comentários, a gente já começa a perceber. Eles já começaram a perceber durante a aula. Então, esse primeiro tópico é realmente um tópico de autoexame, de autoanálise, ok? Então, aproveitem e façam isso junto com os alunos, porque eu tenho certeza que vai levá-los a pensar e realmente identificar o que tem ocupado os seus corações. Tudo bem? Então, a gente começa por identificar, porque é isso, a gente precisa identificar, a gente precisa reconhecer os falsos deuses que ocupam os nossos corações, a quem nós recorremos para realizar os nossos desejos. Nós precisamos identificar, nós precisamos reconhecer.
Tudo bem? Depois vem aí descredibilizar. É um verbo meio estranho, né? Mas é exatamente isso. A gente precisa tirar o crédito desses ídolos, identificar as suas falsas promessas. A idolatria acontece justamente porque os ídolos nos prometem satisfação, felicidade, segurança, estabilidade, prazer, felicidade, alegria e às vezes até eternidade. São falsas promessas. E a gente precisa, além de identificar os ídolos, descredibilizá-los, ou seja, tirar deles todo o crédito da fé que nós depositamos neles. Né? Descredibilizá-los, identificar como eles são falhos, perceber como os ídolos do nosso coração são mentirosos, são fúteis, são vazios, são momentâneos, temporários. Então, nós precisamos identificar todas as falhas, todas as falsas promessas, tudo aquilo que nós não recebemos dos ídolos. A gente precisa ter consciência disso. Caso contrário, a gente vai voltar para os mesmos ídolos em busca das mesmas coisas. Então, esse exercício de descredibilizar os falsos deuses que ocupam o nosso coração é fundamental, porque é nesse momento que a gente, descredibilizando os ídolos, a gente também abre espaço no nosso entendimento, no nosso coração, para ver e reconhecer o único e verdadeiro Deus. Que aí entra o terceiro tópico, que é substituir. Então, nós vamos identificar os ídolos, descredibilizá-los, e aí, por último, nós vamos substituí-los. Substituí-los por quem? Por aquele que é o único digno de ocupar o lugar de primazia do nosso coração, que é o Senhor Jesus, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, soberano, onipotente, onipresente e onisciente. Então, quando nós descredibilizamos os ídolos, nós vamos em busca daquilo que realmente pode nos satisfazer, daquele que realmente preenche o vazio do nosso coração. E quem é? É o nosso Deus. E aí nós passamos a reconhecer no nosso Deus todas as bênçãos, o amor, a graça, o poder, a soberania, o cuidado, a misericórdia, a bondade, a justiça, a santidade, enfim, infinitos atributos do nosso Deus. Nós passamos a ver nele. Então, se ele é tudo e incomparável, então é óbvio que só ele é que pode ocupar o lugar de primazia, de prioridade do nosso coração. Então, em cima de cada altarzinho dos nossos corações, dos corações dos nossos jovens, a gente precisa tirar um ídolo e colocar o Senhor. Colocar o Senhor como Senhor da nossa vida financeira, da nossa vida emocional, da nossa vida sexual, da nossa vida cidadã, da nossa fé, da nossa necessidade de identidade, da nossa necessidade de atenção, da nossa carência de amor. Então, cada um desses espaços precisa ser preenchido pelo nosso Deus. E é esse o processo de substituição. Nós tiramos os ídolos e colocamos o Senhor, o seu amor, a sua verdade e a sua palavra. Esse exercício a gente precisa fazer com os nossos jovens em sala, ok? Identificar, descredibilizar e substituir os ídolos. Tudo bem? E aí a gente vai para o terceiro tópico, que aí é um tópico importante também, tem um texto lindo aí, que é do autor do livro Você é Aquilo que Ama, que é sobre calibrar o nosso coração. E aí o autor traz uma metáfora muito legal, que é mostrando o nosso coração como se fosse uma bússola. E aí uma bússola é aquilo que nos impulsiona e nos orienta. Ele fala que essa bússola tem uma função dupla, né? É multifuncional. Nos impulsiona, ou seja, nos serve como motor e, ao mesmo tempo, nos orienta, serve como localizador. E aí o autor sugere
E acho importante a gente trazer isso para os nossos alunos, que nós precisamos recalibrar o nosso coração. Por vezes, a bússola em si, o objeto, perde essa calibração e passa a apontar a direção errada. O mesmo acontece com o nosso coração. Por vezes, o nosso coração precisa ser calibrado novamente, precisa ser corrigido para que ele nos impulsione e nos direcione para o rumo certo. E qual é esse rumo certo? O nosso Deus. O nosso Deus é deve ser o nosso norte magnético. Então, e como a gente calibra, né, o nosso coração? Como que a gente faz com que o nosso coração se volte para a direção correta? E aí a gente tem a sugestão de duas práticas aí. Tanto imitar quanto praticar boas obras. E é o fato de adquirirmos novos hábitos, de adquirirmos virtudes no nosso dia a dia. Então, para começar, tratando aí dessa questão de calibrar o coração, acho importante a gente questionar os nossos alunos. Para onde os nossos desejos estão nos levando? Porque o nosso coração é concorrido. A gente viu. A gente não basta remover, a gente tem que substituir. Porque é isso, o nosso coração é concorrido. Os nossos desejos querem sempre mais. Então, a pergunta que a gente precisa fazer para os nossos alunos refletirem é: para onde os nossos desejos estão nos levando, estão nos direcionando? E aí, a partir disso, pensar, se não estão nos levando para Deus e para a sua palavra, precisamos calibrá-lo. E como a gente faz essa calibração? Por meio de aprender melhor as boas práticas do Evangelho. E aí a lição traz duas coisas, né? Aprender por meio de disciplinas espirituais, e a gente está falando de oração, leitura bíblica, assiduidade nas aulas da escola dominical, não pode faltar, tem que ir todo domingo para aprender e pensar junto com o professor nas aulas. A gente está falando de jejum, a gente está falando muitas vezes de renúncias, sacrifícios, estamos falando de boas obras. E, ao mesmo tempo, a gente está falando também de discipulado, ou seja, imitar. Então, essa imitação que Paulo fala lá no texto de Filipenses, que a gente cita aí, a gente pode trazer para os dias de hoje e perguntar para os nossos jovens. Naquela época, Paulo falava, sejam meus imitadores, né? Como no texto aí de Filipenses que é citado, sejam meus imitadores. Nos dias de hoje, talvez a gente poderia dizer que Paulo estava falando que ele e a palavra de Deus é que deveria ser os nossos influencers. Então, quem são os nossos influencers hoje em dia? A quem nós estamos imitando? Nós estamos imitando bons exemplos da prática da palavra de Deus, irmãos, às vezes, irmãs em Cristo que dão bom testemunho, ou estamos nos deixando influenciar por comportamentos mundanos? A quem nós estamos imitando? Quem tem sido os nossos influencers? Porque, de certa forma, isso também mostra para onde o nosso coração está sendo direcionado. Nosso coração está sendo direcionado às práticas de pessoas que não vivem a palavra de Deus ou está sendo direcionado aos que praticam e têm um bom testemunho? Então, a imitação vem disso, vem de ser influenciado. Assim como Paulo falou, me imitem, ou seja, me imitem, né? Ele fala no texto de Filipenses, me imitem e imitem também aqueles que têm uma vida digna e bom testemunho. É isso. Por quem que nós estamos sendo influenciados? Então, aqueles que influenciam o nosso comportamento influenciam a direção que o nosso coração está tomando. Então, nós precisamos calibrar o nosso coração, revendo aqueles que nós estamos imitando, revendo aqueles que estão sendo influencers sobre nós, e nós precisamos calibrar o nosso coração por meio da prática. Não basta ser um discurso que a gente entende e acredita. Tem que se revelar, tem que se mostrar na vida prática, no dia a dia. Então, eu imito praticando. Eu sou influenciada agindo da mesma forma. Então, essas duas coisas, imitar e praticar boas obras. É isso que vai direcionando o nosso coração. Porque como a lição comenta, e é um texto do autor, os nossos amores são aprendidos, né? Então, não são só sentimentos. Os nossos amores são práticas também.
Então, é por meio da prática também que a gente vai desaprender os amores errados e aprender a amar, querer e desejar aquilo que o Senhor ama, quer e deseja. Tudo bem? Então, enfatizem isso também, para que esse processo de destituir os ídolos seja mais do que algo intelectual, né? Uma prática em sala, mas seja uma mudança no coração. Como a gente viu no início do trimestre, tudo acontece no coração. Então, a gente precisa calibrar o nosso coração, como a lição traz aqui. Ok? Por último, a gente vai falar aí que só o Senhor é Deus. E esse texto de Jeremias, que é citado na leitura bíblica, o capítulo 10 de Jeremias, ele é maior do que o que está citado aí, e é um capítulo lindo. Eu sugiro que vocês leiam e comentem com os alunos em sala, para que eles possam ler também. Porque se vocês repararem, o capítulo 10 de Jeremias é Deus fazendo esse mesmo exercício de destituição dos ídolos. O Senhor identifica, expõe as fraquezas dos ídolos, ou seja, descredibiliza os ídolos e evidencia a si como único, verdadeiro, poderoso, onisciente e soberano Deus. Então, todo esse processo de destituição dos ídolos que nós propomos aqui na lição para nós mesmos, o Senhor fez para o seu povo por meio do texto de Jeremias 10. Então, olha como o Senhor é maravilhoso, né? Olha como o Senhor é didático. Aquilo que nós devemos fazer, o Senhor mesmo fez e deixou na sua palavra. Então, levem isso para os alunos em sala, para que eles possam, inclusive, entender na palavra de Deus tudo isso. E aí, da próxima vez, tenho certeza que eles lerem Jeremias 10, eles vão lembrar desse processo que a gente aprendeu na aula. Então, assim como Deus fez em Jeremias 10 e expôs para o povo os ídolos, a fragilidade, a futilidade dos ídolos e colocou a si mesmo como único e soberano Deus, nós também precisamos fazer isso, identificar, descredibilizar os ídolos e colocar o nosso Deus como o único, verdadeiro, soberano e poderoso Senhor sobre as nossas vidas. É assim que nós destituímos os ídolos e começamos, então, a partir da lição 10, a entender como deixar a idolatria, como nos arrepender, como nos corrigir dessa prática que é tão comum nos nossos dias e que nem sempre a gente identifica e percebe em nós. Amém? Então, levem isso para os jovens. Espero que a partir dessa lição muitas outras discussões aconteçam. Espero que vocês ouçam testemunhos dos jovens, dos adolescentes, contando de como eles entenderam, identificaram e passaram a ter a vida mudada a partir do momento que o Senhor passou a reinar sobre os seus corações. Fiquem com Deus, a gente se vê na próxima aula e vão conferindo lá no grupo do WhatsApp todos os materiais que a gente vai compartilhando lá para complementar tudo que a gente aprende aqui também, ok? Fiquem com Deus, até a próxima!